A China é enorme, tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesmo, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Há muito tempo, os chineses observavam que existiam coisas muito diferentes, e cada uma tinha o seu oposto. Então, foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se um lado fazia frio, era porque no outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era também porque existia ar. Se o sol brilhava no dia, era a lua que ficava à noite. E se haviam homens, é porque também deviam existir as mulheres. Essas observações sobre a natureza que a rodeavam serviram como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. Traçando uma linha pelo meio da China, nós vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam essa grande civilização, em 5000 a.C. Nós iremos falar sobre a China Antiga. O período da China Antiga corresponde às 5 primeiras dinastias, as quais são Xia, Shang, Zhou, Qin e Han. Veja agora. A dinastia Xia se iniciou em 2070 a.C. e terminou em 1600 a.C. É a primeira dinastia descrita pela história da China, que elige o nome de 9 reis por 14 gerações. Em sítios arqueológicos da província Henan, vestígios foram datados como sendo da Era do Bronze e pertencentes à cultura Eritou. Era difícil separar o que era mito e o que era realidade a respeito da dinastia Xia. A dinastia Xia finalizou um sistema de monarquia hereditária, transmitida supostamente desde a época do lendário Imperador Amarelo, e iniciou um período de controles políticos baseados em clãs e famílias aristocráticas que passaram a controlar tudo na nação. Diz que Ji, o último rei da dinastia, foi um rei corrupto. Ele foi deposto por Tang, o líder do povo de Shang, localizado mais ao leste. A dinastia Shang foi a segunda dinastia chinesa e também um influente estado. Segundo a tradição chinesa, começou em 1766 e acabou em 1122 a.C. Os Shang já eram poderosos antes de suplantarem a dinastia Xia e coexistirem com a Zhou e a Xia. A dinastia Shang teve uma série de capitais, das quais as mais importantes eram Zhengzhou, a capital durante o período inicial e intermédio da dinastia, que tinha uma muralha com cerca de 6,4 km de comprimento e 10 metros de altura, que protegia um grande povoado. A sociedade Shang era altamente organizada, governada rigidamente e socialmente estratificada. Os governantes Shang faziam um importante papel cerimonial, mas também se ocupavam da administração do Estado e eram servidos por funcionários com funções especializadas. Eram apoiados por vários clãs com os quais tinham relações de parentescos ou de matrimônio. A aristocracia dedicava-se a artes militares e lutava com carros puxados a cavalo. A base econômica do estado Shang era a cultura e a sua colheita mais importante era o painço. O clima da planície do norte chinês era então mais quente e úmido e a área muito arborizada, necessitando assim de uma considerável quantidade de mão de obra. A dinastia Zhou iniciou-se com a queda da dinastia Shang no final do século X a.C. e terminou com a ascensão da dinastia Qin em 221 a.C. Ela foi a dinastia com maior duração em toda a história chinesa, e a tecnologia da Era do Ferro foi introduzida na China neste período. A dinastia Zhou foi fundada pela família Ji e tinha sua capital na cidade de Hao. A amálgama de cidades-estado em Zhou tornou-se progressivamente centralizada e estabeleceu crescentes políticas impessoais e instituições econômicas. Estes desenvolvimentos, que provavelmente ocorreram no período Zhou tardio, manifestaram-se em grande controle central sobre os governos locais e em uma taxação agrária rotineira. Inicialmente, a família Ji foi capaz de controlar o reino firmemente. Em 771 a.C., depois que rei Yu substituiu sua rainha com uma concubina, Baozi, a capital foi saqueada pelas forças conjuntas do pai da rainha, que era o poderoso Marquês de Shen, e os bárbaros. O filho da rainha, Ji Yuzhou, foi proclamado o novo rei pelos nobres estados de Zheng, Lu, Qin e pelo Marquês de Shen. Devido a essas rupturas,
Historiadores comumente dividem a Era Azul entre Zul Ocidental, do final do século X a.C. até 771 a.C., e Zul Oriental, de 770 a.C. até 221 a.C. Zul Oriental é dividido também em dois superperíodos. O primeiro, de 772 a.C. a 481, é chamado de período das primaveras e outonos, o título de uma famosa crônica histórica de sua época. O segundo superperíodo é chamado de período dos reinos combatentes. Com o rompimento da linhagem real, o poder da corte de Zul gradualmente diminuiu e a fragmentação do reino acelerou-se. A partir de Ping Wang, os reis de Zul reinavam apenas simbolicamente, e os nobres nem mesmo consideravam a família Ji como líderes, chegando a declararam-se como reis. Finalmente, a dinastia foi desmantelada pela unificação da China em 221 a.C., por Qin Shi Huangdi do reino de Qin. A agricultura na dinastia Zul era bastante intensiva e, em muitos casos, controladas pelo próprio governo. Todas as terras cultivadas eram controladas pelos nobres, que as emprestavam para seus servos, de forma similar ao feudalismo europeu. Alguns importantes setores fabris do período incluíam a produção de bronze, que era utilizado integralmente na produção de armas e ferramentas agrícolas. Novamente, essas indústrias eram controladas pela nobreza, que dirigia a produção desses materiais. A dinastia Qin governou a China entre 221 e 206 a.C. e foi a primeira dinastia burocrática da China. Nela ocorreu a unificação dos reinos de Han, Wei, Song, Lu, Yu, Shu e Qin, que dividiram a China no final da dinastia Zul. Isso ocorreu devido aos frequentes ataques de povos nômades. Com o passar do tempo, os reinos mais poderosos foram absorvendo os reinos menores, e o reino de Qin obteve suas vitórias graças ao sucesso militar do jovem rei Zheng, aclamado rei com apenas 9 anos em 247 a.C., e seus ministros Lu Wei e Li Si. Entre 230 e 221, o jovem rei conquistou muitos reinos, inclusive o seu grande adversário no sul, Shu. Ao consolidar seus domínios, o rei assumiu o título de Shi Huangdi, onde Shi significa primeiro e Huangdi, imperador, uma palavra criada a partir dos termos Augusto e Senhor, que eram normalmente atribuídos aos reis mitológicos da China antiga. A política de Shi Huangdi centrou-se na unificação da China a partir de uma reforma administrativa, que consistiu no combate da nobreza, na adoção de princípios e filosofias legalistas e na criação de pequenas unidades administrativas, diretamente ligadas ao governo central. O rei também proibiu o porte privado de armas, deslocou famílias e castigou seus opositores com penas cruéis. Alguns foram enterrados vivos, outros sofreram mutilação e outros ainda foram condenados a trabalhos forçados. Durante seu governo, o imperador mandou queimar todos os livros que fossem contra a sua política. Também mandou construir palácios, estradas e fortificações, assim como os primeiros trechos da famosa muralha da China, como forma de proteção contra os ataques de povos nômades. O vasto exército de soldados de terracota foi enterrado na tumba do imperador, na crença de que o defenderiam na vida após a morte. O primeiro imperador também chegou a visitar seus domínios completos, e ao final da vida, mandou uma delegação de soldados para o mar na busca da terra mística de Penlai. O reino de Qin foi o primeiro a adotar a filosofia legalista, desde a época dos reinos guerreiros. Os governadores aboliram a nobreza e privilegiaram os guerreiros que matavam mais homens em combate. Além disso, eles favoreceram a entrada de imigrantes em seu território pela entrega de recompensas em terra e instituíram pesados impostos pagos em forma de alimentos ou trabalho. Quando o rei Zheng consolidou os seus domínios sobre os outros reinos da China, ele continuou seguindo essa política. Foi em grande parte graças a ela que ele conseguiu manter unidos os chineses por algum tempo. Como a forma de governo instituída pelos Qin era extremamente centralizada na pessoa do imperador, as coisas deixaram de funcionar com a morte de Zheng em 210 a.C. O sucessor legítimo foi assassinado por seu irmão mais jovem. O segundo imperador, Qin Ershi, por sua vez, foi assassinado por um de seus ministros, Li Si, em 208 a.C.
e Lissi foi morto em 207 a.C., assim como o ministro e o rei que assumiram posteriormente. Desse modo, a massa campesina e alguns dos antigos nobres revoltaram-se contra o governo, e Liu Bang, conhecido também como Gaozu, um funcionário do Império, derrubou o governo Qin e declarou-se rei sobre a dinastia de Han, em 202 a.C. A dinastia Han durou de 206 a.C. até 220 d.C., precedida pela dinastia Qin e seguida pelos 3 reinos da China. A dinastia Han foi governada pela família conhecida como Clã de Liu. Este é considerado um dos grandes períodos da história da China. Durante a dinastia Han, a China oficialmente transformou-se em um estado confucionista e progrediu em questões internas. A agricultura, artesanato e o comércio floresceram, e a população chegou a 55 milhões. Entre mentes, o Império estendeu sua influência política, cultural e território sobre a Coreia, a Mongólia, o Vietnã e a Ásia Central, antes de finalmente desmoronar sob uma combinação de pressões internas e externas. O primeiro dos 2 períodos da dinastia foi denominada Dinastia Han Anterior ou Dinastia Han Ocidental, que reinou de 206 a.C. a 24 d.C., cuja capital era em Chang'an. A dinastia Han posterior, ou dinastia Han Oriental, reinou de 25 d.C. a 220 d.C., e sua capital era em Luoyang. As 2 dinastias são separadas pelo breve reinado da dinastia Qin, cujo único imperador foi Wang Mang. A dinastia Han foi notável também por sua aptidão militar. O império expandiu-se para o oeste a bacia de Tarim, com expedições militares para o oeste, assim como além Mar Cáspio, tornando possível o tráfico mercantil através da Ásia Central, desenvolvendo o comércio inclusive com os romanos. Os trajetos do tráfico vieram a ser conhecidos como a Rota da Seda, porque a rota foi usada para exportar a seda chinesa. Os exércitos chineses também invadiram e anexaram partes da Coreia Setentrional, assim como estabelecimento de colônias e Vietnã do Norte para no final do século II d.C. As beiras, perto dos territórios periféricos, eram frequentemente tensas por possíveis conflitos com outros estados. Para assegurar a paz com os poderes não chineses, a corte de Han desenvolveu um sistema mutuamente tributário benéfico. Foi permitido aos estados não chineses permanecer autônomos em troca da aceitação simbólica da autoridade de Han. Os laços tributários foram confirmados e reforçados. No século I da era cristã, a luta iniciada na dinastia anterior contra os bárbaros do oeste, como eram chamados os hunos da atual Mongólia, prosseguiu, passando eles à condição de vassalos dos chineses. O longo período do governo dos Han possibilitou a formação de uma nação chinesa. Os dialetos foram unificados e ocorreu a miscigenação dos diversos grupos étnicos que viviam na região. Entretanto, no final da dinastia, os bárbaros do oeste voltaram à ofensiva, o que, juntamente com revoltas internas da nobreza, gerou uma série de lutas que duraram cerca de 75 anos. A dinastia Han foi, portanto, destronada e o território chinês foi dividido em 3 reinos, Wei, Shu e Wu. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Xie Xie.